Depois da grande vitória da equipe do Cruzeiro contra o time do Bahia, ainda hoje vê-se uma tentativa de espanholização midiática do nosso futebol. Isso é muito ruim dentro de um contexto real para o futebol brasileiro em um todo. Não que isso virá a acontecer, porque eu não consigo acreditar nisso. Eu não vejo nenhuma probabilidade real para que isso aconteça, mas, né, independente da realidade paralela que vivem, o que a gente vê são pessoas que usam uma camisa e essa camisa não permite que ele consiga enxergar os outros times, as outras torcidas e coisas dessa natureza. Porque quem trabalha no eixo, eles estão falando para vários clubes grandes, né? Vários clubes de grande massa. No Rio de Janeiro, aqui no Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, são apenas duas equipes, né? Em cada um desses dois estados. Então, consequentemente, o consumo midiático ele é bem menor. O consumo das plataformas digitais, sejam elas de engajamento de massa ou não, é bem menor a extensão, né? Minas Gerais, por exemplo, não tem futebol aberto para todo o Brasil. O Rio Grande do Sul, muito menos. O Rio Grande do Sul ainda é menor, a visibilidade do Rio Grande do Sul ela ainda é menor para um contexto geral dos consumidores do jogo do país inteiro do que aqui em Minas Gerais, né? Aqui em Minas Gerais, com todo respeito, né, ao Atlético, você vê o Cruzeiro bem ali, cabeça a cabeça, com todos os clubes do eixo. Todos os clubes do eixo, o Cruzeiro está cabeça a cabeça. O Atlético consegue estar cabeça a cabeça com o Fluminense ali, com o Vasco, um passo à frente do Botafogo. Lá no Rio Grande do Sul não dá, né? Não dá para parametrar, né? Atlético e Internacional e Grêmio. Dentro de um contexto real, tá, gente? Nada fantasmagórico, nada clubista, realidade. A realidade que se vê é que o Cruzeiro ele é o intruso. Inclusive eu ouvi algumas falas de alguns comentaristas, né, relacionadas a isso, que o Cruzeiro seria hoje nessa temporada, o Atlético de Madrid, porque tem ali o Real Madrid e Barcelona, né? No caso, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, e o Cruzeiro como o Atlético Paranaense. Isso como o Atlético da Espanha, né? O Atlético de Madrid. E aí eu ouvi ainda alguém falando, né? Vira e mexe aparece um Atlético de Madrid. Tem 4 anos. Vamos colocar 5 anos aí, que Palmeiras e Corinthians e Flamengo vem dominando de forma real o futebol brasileiro, mas um domínio assim que dentro deste mesmo período não foram só eles que venceram os campeonatos, inclusive, né? Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, foram absolutos e soberanos na Libertadores, isso é um fato, né? O Flamengo ganhando 2 ou 3, duas, né? O Palmeiras da mesma forma, e isso deu mais força para os clubes do eixo menosprezar, para os jornalistas do eixo, menosprezar as outras equipes de outros estados, o que é triste, porque o que falta de fato é profissionalismo, não é outra coisa. A partir do momento que as redes sociais, né, deu a liberdade para jornalistas se posicionarem e mostrarem a camisa pelo qual ou por qual clube torcem, eles também deixaram o profissionalismo de lado. A coisa mais difícil que veremos é jornalistas falando com seriedade, demonstrando que existem outros clubes. E, poxa, se você pegar hoje, por exemplo, a campanha do Cruzeiro contra os 6 primeiros clubes que hoje estão ali frequentes na zona de classificação para a Libertadores, o Cruzeiro venceu todos eles. Venceu todos eles. Ah, mas o Flamengo tem um jogo a menos, o Palmeiras tem um jogo a menos, é verdade. E são clubes, assim, fantásticos. O Palmeiras, inclusive, se vencer os 2 jogos, ele pode abrir 5 pontos do Cruzeiro ali, né? O Flamengo hoje está a 3, mas ele tem um jogo a menos, pode também vencer o seu jogo e abrir 6 pontos de vantagem. Mas ainda assim,
É importante lembrar que o Cruzeiro venceu o Palmeiras, o Cruzeiro venceu o Flamengo, ambos dentro do Mineirão, e vai pegá-los sob seus domínios. E o Cruzeiro fora de casa, ele um dos visitantes mais indigestos no futebol hoje. Tem 8 partidas que o Cruzeiro não perde, toma muito poucos gols fora de casa. Em 16, me parece, em 10 jogos, alguma coisa do tipo, o Cruzeiro levou 7 gols apenas, eu acho que 10 jogos, 7 gols apenas, e isso mostra que o time do Cruzeiro ele tem totais condições de fato, ser campeão brasileiro. O time não foi montado para isso essa temporada. O Cruzeiro não foi montado para isso. O Cruzeiro foi montado para a temporada que vem, né, para a próxima temporada. Então isso tudo traz uma importância que a galera não quer ver. Né? Vou dar exemplos. Se o Leonardo Jardim estivesse trabalhando em algum time do eixo, meu Deus do céu, estavam cogitando ele na seleção brasileira como fazem com o Abel, que é muito inferior ao técnico do Leonardo Jardim. É só pegar o histórico dos dois treinadores. Se o Matheus Pereira jogasse em algum desses times aí do eixo, meu irmão, eles enfiavam ele goela abaixo do Carlo Ancelotti a qualquer custo. Porque é um jogador que hoje no Brasil é o melhor camisa 10, é o melhor meio-campista do futebol brasileiro. E do futebol brasileiro não, né? Eu acho que dos jogadores brasileiros é o melhor meio-campista que se tem. Hoje é o Matheus Pereira. Só que ele não está no grande centro. Se ele está num grande centro, eles fazem o Ancelotti engoli-lo goela abaixo, não é? Porque é assim que funciona. Seria convocado, se não fosse convocado, era um absurdo, era uma loucura e tal. O Caio Jorge tem 15 gols no Brasileiro, tem mais 5 gols na Copa do Brasil, e não se fala com a ênfase que falaram hoje, por exemplo, de uma possível suposta convocação do Tigrinho, né? No caso, o centroavante do Palmeiras, Vitor Roque, né? Fez 3 gols e aí acabou. Tem que ir para a seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo e tal. E o Caio Jorge aqui fazendo uma temporada simplesmente absurda. Absurda. E exemplificando ainda mais, os 2 jogadores foram para a Europa, só que tiveram momentos distintos. Caio Jorge se machucou, não teve condições de dar sequência, quase 2 anos machucado, teve que voltar, aceitou a proposta para voltar, recuperou seu bom futebol e é o artilheiro do país. O Vitor Roque nunca se machucou, não conseguiu jogar, no Barcelona foi emprestado, não conseguiu, e assim foi. E agora não, ele já é o jogador para a seleção brasileira. Por quê? É a tentativa de fato, conotar apenas 2 equipes. E daqui a pouco um deles cai, e aí eles colocam outro ali do eixo para poder continuar essa briga, né? Na tentativa de fato, espanholizar o nosso futebol. Só que eu, particularmente, não vejo isso como um fato real, vejo isso mais fantasmagórico do que qualquer outra coisa, porque se fossem de fato os soberanos, eles venceriam todas as equipes e não são. Aqui no Brasil não tem jeito de fazer isso. O futebol brasileiro é totalmente diferente do futebol do resto do planeta. Então, a vitória que o Cruzeiro teve ontem foi uma vitória gigante. Não sendo o melhor clube, o melhor time em campo, porque o Bahia jogou pra cacete, o Cruzeiro ainda assim conseguiu sair vencedor e se mantendo ali, brigando pertinho, segundo colocado, tem jogo a mais, mas o futebol apresentado coletivamente, o do Cruzeiro é bem melhor do que qualquer outro time do futebol brasileiro. E aí o coletivo ontem não saiu tão bem, o individual do Cruzeiro fez a coisa acontecer, mostrando que tem elenco e que tem peças que tecnicamente são muito superiores aos adversários. Matheus Pereira fazendo jogadas maravilhosas, o Kenny Arroyo, que chegou agora com cartão de visita fantástico, Sinisterra, que já é uma realidade, um grande jogador fazendo gol, e o Gabigol saindo do banco de reservas e resolvendo o jogo para o Cruzeiro. Então isso não pode ser levado de qualquer maneira. Não pode fingir que isso é normal. O Cruzeiro está na situação que está, é normal. É o coadjuvante. O Cruzeiro não é coadjuvante. O Cruzeiro é um dos protagonistas do futebol brasileiro pela campanha que faz. Está na semifinal da Copa do Brasil, como franco favorito a vencer essa competição. Está disputando lá o Campeonato Brasileiro como um dos favoritos, ao lado de Palmeiras e de Flamengo. Ao lado deles, o Cruzeiro é favorito, porque já venceu eles, está ali próximo deles, teve 13 pontos roubados
roubados, porque senão o Cruzeiro seria líder e bem líder, muito líder, independente dos jogos a menos, porque o Cruzeiro quem faz de fato, a melhor campanha no Campeonato Brasileiro hoje é o Cruzeiro, porque ele foi prejudicado pela arbitragem de forma absoluta. Absoluta. A maneira que tomaram alguns pontos do Cruzeiro é algo é caso de polícia. Essa que é a realidade. Então, se o Cruzeiro não tivesse sido prejudicado, vamos colocar aí que o Cruzeiro conseguiria, se não tivesse sido prejudicado, desses 13 pontos que foram roubados, tomados do Cruzeiro, se tivesse conquistado 9 desses pontos aí, nem os jogos a menos dos seus adversários seria suficiente para alcançar. O Cruzeiro estaria hoje tranquilamente, com pelo menos 57 pontos na tabela de classificação, liderando com folga. E o Flamengo lá com seus jogamentos, podendo chegar a 53, e o Palmeiras com seus 2 jogos a menos, podendo chegar a 53. Né? Mas, infelizmente, é assim que funciona. Parece que há todo um mecanismo já traçado nos bastidores ali para poder fazer com que esses times sejam de fato beneficiados e não terem adversários à sua altura. Esses clubes aí da espanholização, eles só não são sobrepostos porque existe claramente um complô que não permite que os outros times que são melhores do que eles quanto equipe cheguem. Essa que é a realidade. É por isso que eu não me preocupo com espanholização. Porque se espanholizar roubando, não funciona, uma hora a casa cai. Agora, jogando, a conversa seria outra.